Primeiro houve aquele trabalho todo feito pelo professor Jesus Ribeiro Pires, que era um homem incansável. Ele tinha uma opinião e perseguia o objetivo dele com toda a força e dedicação. Chegou mesmo a prejudicar a clínica particular dele em benefício da instituição. E mais ou menos ali em 1967, professor Rosenburgo Romano. E o Rosenburgo teve a ideia, ou se entusiasmou, não sei como é que foi isso, e ele resolveu fundar uma escola de medicina. E chegou a falar comigo, vou fundar a Faculdade de Medicina em Itajubá. Logo em seguida, o professor Jesus também começou a trabalhar, ou simultaneamente, na mesma época, para fundar a Escola de Medicina de Pouso Alegre. E Itajubá saiu primeiro. E o Rosenburgo me chamou e falou assim, você é cirurgião? Vem aqui ajudar a anatomia, para a gente começar a anatomia aqui. Ele já tinha lá o hospital, uma parte do hospital quase completo, mas ainda estava em construção. E a parte do subterrâneo, ali do porão, era um lugar que foi escolhido para começar, já havia terminado, para começar a anatomia. E eu fui. Entre mentes aqui, o professor Jesus lutando, os médicos, alguns médicos, fizeram até passeata contra. Isso é normal, né? Fizeram um manifesto com 11 assinaturas, 11 ou 12. Eu nunca mais vi esse manifesto, não sei se existe, mas não importa. E muitos dos que assinaram depois se tornaram professores também. O Jesus, depois que começou aqui a luta pela escola, ele foi a Santa Rita e pediu o meu apoio à escola de Pouso Alegre. Eu falei, não, estou à sua disposição. Ele falou, então você vai lá, que nós vamos fazer uma ata de fundação com os professores. E éramos em 5. Estavam lá, professor Virgínio, professor Gabriel Meireles, professor Moscone, professor... Tinha mais 2 que eu não me lembro, mas depois consultando essa ata, se você pegar a primeira ata, vai ver, lá tem, né? São 5, e nós assinamos a ata. O Jesus tem uma história muito interessante dele. Antes de fundar a escola, estava para ser fundada. Na época era Ministério da Educação, Clóvis Salgado. E o Jesus queria falar com o Clóvis Salgado. E chegou lá no Ministério, em Brasília, o elevador estava quase fechando e o Clóvis Salgado estava dentro do elevador. Tinha que subir vários andares. E viu o Jesus entrando lá na porta. Falou, fecha logo, pro condutor, fecha logo a porta aqui e vamos subir, porque o Dr. Jesus vai me procurar. Entendeu? Subiu. Quando chegou lá em cima, abriu a porta, o Jesus já estava lá. E foi ele que contou isso aí. De maneira que ele era um sujeito muito persistente e conseguiu. Conseguiu, foi uma vitória muito grande. Eu entrei dando um auxílio ao D'Angelo como assistente, sem nenhum ônus, sem cobrar nada. Era uma época que todos os colegas que eram assistentes também, eu acho que não receberam. Eu não recebi, nem exigi, nem reclamei disso. Foi uma doação com muita alegria que eu dei para a instituição, do começo até 74. Em 74, eu fui registrado. Aliás, isso aí aconteceu em várias épocas, viu? Dos professores doarem o salário aqui na faculdade, por dificuldades da instituição se manter, com risco até de fechar. Então, em várias oportunidades, em várias ocasiões, sob administrações diversas, houve um ponto que nós não temos condição de pagar. E nós falamos, não, vamos trabalhar sem ônus nenhum, tudo bem. Se não fizesse assim, não venceria. Então, os docentes, na época, eles tinham esse desprendimento de deixar de receber, e eu fui testemunha disso. Uma coisa importante foi uma atuação do professor Virgínio, que sempre teve uma visão assim muito ampla. Ele efetuou a compra do campus universitário, que era ali um colégio de irmãs.
E ele teve a visão de ver naquilo uma oportunidade, já que elas iriam vender, elas já estavam decididas a vender, de fazer a compra. E arrumou dinheiro. Como arrumou, não sei. Essa foi uma das épocas que nós passamos a verdade também. Mas foi feito e foi uma grande coisa. Ele arrumou, comprou aquilo e hoje viabilizou a criação da universidade. O outro feito importante foi quanto ao hospital. O hospital também foi na época que o Virgínio, professor Virgínio, era o nosso presidente, chefe. E ele então comprou, ele conseguiu, na época da ditadura, com o general Figueiredo, porque aqui nós tínhamos um general aqui ligado a Pouso Alegre, que tinha muita influência, e conseguiu isso, uma verba para construir o hospital aí. Senão não teríamos o hospital. Porque dessas escolas todas aqui, a maioria não teve um hospital assim com facilidade como teve Pouso Alegre. Com luta, mas eu digo, já começou com um hospital grande, a tal ponto que muitos críticos da construção do hospital alegaram, não, isso é elefante branco. Porque tinha um hospital antigo, que era o hospital regional. Não precisa mais nada além do regional. Porque às vezes a pessoa não tem visão, não consegue ver o futuro, então ela fica presa a alguma coisa. Você já pensou aqui sem o regional? Hoje. Então hoje o regional já é pequeno. Nós temos que pensar na frente. O Zé Gordo, que começou lá na anatomia, junto com o Sotião também, e o Zé Gordo. E o Zé Gordo sempre foi muito curioso. Eu queria fazer cirurgia cardíaca experimental e para isso precisava um aparelho de gasometria. E o aparelho de gasometria, ele era um aparelho, hoje não, hoje evoluiu muito delicado, muito sensível, qualquer coisa ele quebrava. E ele tinha uma bolinha para marcar o nível certo da gasometria, que ficava assim, ela ia até estabilizar e parava. Ali você fazia a leitura. O Zé Gordo viu aquilo, ficou curioso e na minha ausência foi lá, desmontou o aparelho para ver de onde saía a bolinha, que era uma luzinha que fazia isso. Na hora da cirurgia eu falei, vamos fazer gasometria. O Zé Gordo estava quieto lá e falou, não, doutor, eu desmontei o aparelho e não consegui voltar. Nunca mais eu consegui voltar o aparelho. O aparelho então ficou jogado. Eu fico satisfeito, porque eu viveria a mesma coisa.